Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Hoje nós estamos tendo a graça de fazermos a proclamação do Evangelho e a homilia na comunidade São Roque, da paróquia Jesus Divino Mestre. Aqui é o presbitério, vou fazer uma breve apresentação. Aqui é o presbitério, nosso sacrário está ali atrás, né? A imagem do crucificado, e aqui estou fazendo a volta para a comunidade. E aqui tem um trabalho muito bonito, onde exatamente em cima do altar nós temos o Espírito Santo de Deus, que age unindo o céu e a terra, conforme a Escritura nos mostra. E aí, mais uma vez, nós estamos aqui para bendizer e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos e dádivas que Ele nos concede todos os dias, mas também para louvarmos a Ele mesmo por todas as vezes onde Ele nos fala com o Pai e cuida de nós como um Pai. Todas as vezes que Ele nos alimenta através da palavra e da Eucaristia, nos fortalecendo o corpo e a alma para a batalha contra as forças do mal. Meu Senhor e meu Deus, eu peço mais uma vez que entre no meu coração e na minha mente, de modo que eu possa, além de ouvir a Tua palavra, começar a vivê-la no meu dia a dia, que eu possa também ser instrumento Teu na evangelização para a minha família, mas também para a minha comunidade. Nós estamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje, Mateus, ele aborda a condenação das cidades que não se arrependeram, apesar dos milagres e ensinamentos realizados por Jesus. Nessa passagem, ele critica as cidades de Corazim e Betsaída, porque elas continuavam incrédulas, apesar de todas as ações e todas as palavras salvíficas de Cristo. E compara essas mesmas cidades com Tiro e Sidônia, porque se aquelas palavras tivessem visto e ouvido aquilo que o Cristo tinha feito, elas teriam se convertido, teriam se arrependido. Essa reflexão, ela nos leva a considerar a importância da resposta nossa diante da revelação de Deus. A presença de Jesus e a realização das obras são convites para nós, ainda hoje, a nos convertermos ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida, à mudança de comportamento, à mudança de pensamento, de sentimento, a mudança para nos tornarmos cada vez mais cristãos. Essa falta de arrependimento revela apenas um afastamento da fé.
se nós pegamos o evangelho de ontem, né, ou de antes de ontem, ou de domingo, nós vemos que muita gente que está dentro do templo, nós somos que considerar o templo, não participa efetivamente da obra salvífica de Deus. Porque se nós olhássemos a natureza, como ela age, como ela vive, como ela se transforma, nós entenderíamos que independentemente da nossa atitude, tudo ocorre. Mas quando nós favorecemos, fica mais fácil. Quando nós dificultamos, se torna mais difícil. Não é simples você simplesmente se transformar e se renovar. Há uma necessidade de uma abertura do coração e da alma para a palavra de Deus. Ao evangelho de ontem, o convite era da conversão radical. Nós precisamos seguir a Jesus Cristo acima de todas as outras coisas e pessoas. Esse mesmo convite vem neste evangelho. Porque se as pessoas simplesmente veem as coisas acontecerem, mas não fazem nada, não mudam de vida, então Jesus Cristo ele foi apenas mais uma pessoa. No entanto, Jesus não foi qualquer pessoa. E quando Jesus fala sobre Cafarnaum como sendo uma cidade base, né, ele destaca que se torna arrogante ou despreza os sinais divinos, enfrenta um julgamento muito mais severo. E aí ele fala sobre Tiro e Sidônia, fala sobre a punição que sofrem essas cidades, né? E fala assim, olha, se estas cidades tivessem presenciado o que vocês presenciaram, hoje elas estariam lá ainda, elas não teriam sido destruídas. E aí a gente tem que refletir como a nossa correspondência com Deus. O convite para a mesa da palavra e para a mesa da Eucaristia, ele faz para nós todos os dias quando nós acordamos. Cada dia nos é dado uma página em branco para nós escrevermos nela. Todos os dias é colocado para nós que nós precisamos seguir os mandamentos do Senhor, mas que nós precisamos seguir esses mandamentos do Senhor para com os nossos irmãos e irmãs. De nada adianta, eu falo sempre, eu falar uma coisa e fazer outra. A minha palavra tem que estar em concordância com a minha atitude. Jesus é perfeito nesse sentido. Às vezes ele fazia e depois explicava, às vezes ele explicava e depois ele fazia, para que as pessoas tivessem certeza de que era ele quem estava falando, de que era ele quem estava fazendo. Nós poderíamos nos apegar aos discípulos de Emaús. Jesus tinha falado tudo enquanto estava com eles, e aí depois que Jesus ressuscita, volta a falar com eles, e eles conversando com uma pessoa e não estão sabendo com quem, mas aquela pessoa sabe sobre toda a Escritura. Mas eles só identificam Jesus quando Jesus parte o pão. E aí quando Jesus parte o pão, que ele entrega para nós este pão, o pão da vida, o pão da salvação, aí é aberto os olhos dos discípulos de Emaús. Mas e para nós? O quanto essa mensagem é um lembrete da necessidade do discernimento e da gratidão na nossa relação com Deus. Quanto de espaço nós damos dentro da nossa vida para que Deus atue? O quanto é importante para nós vivermos a Sagrada Escritura? O Evangelho de ontem nos cobra radicalidade. Nós estamos disponíveis para isso? Nós estamos a fim de perder a nossa vida para encontrar a vida divina? Ou nós vamos viver a nossa mesmice, no nosso comodismo de sentar e aguardar? A igreja, ela está sempre em movimento. O Espírito Santo, que é quem move tudo dentro da igreja, está sempre em movimento. Então, quando nós somos convidados a participar, não assistir, participar, significa que tem tanta coisa para ser feita. A messe é grande e poucos são os operários, e a gente simplesmente se acomoda no banco e fica sentado ouvindo. Mas quanto nós estamos abertos ao arrependimento?
Quanto nós estamos abertos a uma mudança significativa na nossa vida? Tanto pessoa quanto comunidade. E essa incredulidade é comparada nas cidades de Corazim, Betsaída e Cafarnaum, àquelas de Tiro e Sidônia. Mas por que ele faz essa comparação? Porque às vezes nós estamos e não enxergamos. Às vezes, como no Evangelho de domingo, nós estamos, passamos, vemos, mas não tomamos nenhuma atitude. Jesus é um homem de atitude. Ele não se cala diante do erro, diante do pecado, diante da condenação. Ele vem para nos resgatar todos os dias das nossas vidas. Mas nós precisamos estar abertos a esse convite. Já imaginou se Jesus falasse assim: hoje está chovendo, então eu não vou descer na terra, ou não vou ajudar ninguém porque hoje é um dia de sábado, ou é um dia de domingo. Eu não vou hoje porque está muito frio. Ou não vou hoje, eu não quero. Eu não vou porque eu não quero. Como é que a gente conseguiria viver nesse contexto? Como é que a gente conseguiria sair desse estado de iniquidade, se nós não nos abrimos para a palavra de Deus, se nós não nos abrimos para o modo de vida que Deus nos pede, que Deus nos entrega, que Ele nos dá, que Ele nos conceitua? Como é que a gente consegue fazer isso? E essa incredulidade que a gente ouve falar na Sagrada Escritura não mudou nada em 2000 anos. Às vezes a gente está diante do Santíssimo, às vezes a gente está diante da cruz, às vezes nós estamos diante de Nossa Senhora, mas a gente não muda, a gente não se converte, a gente não se entrega. E essa comparação, ela estabelece que a nossa incredulidade é muito parecida com as incredulidades das cidades israelitas daquela época. Mas no nosso caso é tão grave quanto. Porque Jesus se apresentou para as pessoas naquela época e se apresenta para nós todos os dias. Eu reforço sempre que é uma necessidade de nós lermos a Sagrada Escritura, que é uma necessidade de nós meditarmos o que ela diz, que é uma necessidade de nós colocarmos em prática aquilo que ela nos diz. E aí a nossa transformação, a nossa transubstanciação, a nossa conversão se torna plena. E aí nós podemos agir dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos, buscando sempre este intercâmbio com o Espírito Santo. E aí é onde eu falo sempre que minha boca só pode falar aquilo que meu coração está cheio. Mas, e quando a gente também tem dúvidas? Quando a gente precisa de um discernimento, quando a gente precisa de um apoio, quando a gente precisa de uma ajuda, quem a gente procura? Nós temos vários exemplos de pessoas que podem ser procuradas dependendo do tipo de problema, psicólogo, psiquiatra, às vezes é apenas uma orientação, aí você pode falar com um diácono. Às vezes você quer se reconciliar para poder receber a Eucaristia e é o padre. Mas nós precisamos dar esse primeiro passo. Se eu não der o primeiro passo, não adianta nada. Eu não vou conseguir me unir a Cristo. E esse distanciamento de Cristo é que realmente causa a nossa iniquidade. E aí muitas vezes a gente fala assim: mas é só um pecadinho. A minha iniquidade é pequenininha. Mas aí junta com mais uma, com mais uma, com mais uma, e aquilo vai tornando uma proporção quase inexequível de retornar. E aí eu conto uma historinha para as crianças, que eu pergunto assim: você já viu um avião voando? Já viu? Tá bom. Você já viu um avião no chão, no aeroporto, por exemplo? Tá bom. Qual é a diferença entre os dois? O que está voando é pequenininho, o que está no chão é grandão. Beleza. As crianças respondem assim, as que já viram as duas condições do avião. Aí eu faço para elas o exemplo de Cristo.
Cristo ali na cruz, está pequenininho, não está? Vamos chegando perto dele? Ó, estamos chegando perto de Jesus na cruz. Chega um ponto que ele já não cabe mais no vídeo. Quanto mais perto de Cristo eu chego, mais vontade de estar perto dele eu tenho. Este é o primeiro dos pontos importantes que nós precisamos ter nas nossas vidas. E aí, a incrível misericórdia de Deus, que é demonstrada por meio da sua presença no Cristo, contrasta com a dura realidade da nossa recusa em aceitar, em responder a este chamado. Essa mensagem é um chamado para que nós nos arrependamos, para que nós nos convertamos, para que nós creiamos, como nós ouvimos nos evangelhos da semana retrasada. Crer em Deus, crer em mim, Jesus falava assim. Né? Deixar as coisas do mundo em detrimento às coisas de Deus. Dar importância ao que tem relevância. Não guardar tesouros aqui, mas procurar guardar tesouros no céu. É o evangelho de hoje, em outras palavras. É o evangelho de ontem, onde ele nos dá bofetadas. Quando nos chama à conversão e a nossa resposta é não, ou não sei, talvez, quem sabe. E aí esse significado dessa misericórdia, ela é muito importante, porque ela nos convida ao arrependimento, nos convida à responsabilidade ou corresponsabilidade, nos chama para uma transformação, né? E assim, cada uma dessas é um item que nós precisamos mentalizar e colocar em prática, porque, por exemplo, o que é o arrependimento? Arrependimento é que, quando Jesus realiza os milagres, ele ainda os realiza, às vezes a gente não identifica, porque a gente está tão preocupado com as coisas do mundo que a gente não identifica, mas o milagre de você acordar todos os dias, por si só já é um milagre. Porque se não for da vontade de Deus, você não vai acordar amanhã. Talvez não chegue nem hoje à noite na sua casa, na sua cama. Então, assim, a gente precisa ter essa condição de que essa palavra e esses milagres que Jesus nos diz, né, contrapõem a nossa, muitas vezes, vida, o nosso testemunho. Porque nós falamos Senhor, Senhor, mas nós não agimos como filhos de Deus que nós somos. Nesse contexto, nós precisamos tomar cuidado que todos os nossos atos requerem responsabilidade. E se eu não tomo cuidado com essa responsabilidade, o perdão não é automático. Então, o cristão que é cristão não pode fazer tudo, não pode fazer qualquer besteira, não pode tomar uma atitude impensada, porque nem tudo é perdão automático. Quando a gente participa da celebração ou da missa e a gente reza no finalzinho lá, meu Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, perdoe os nossos pecados, e nos conduz à vida eterna, alguns dos pecados que nós possuímos são livrados ali. Mas quando os nossos pecados são muitos ou são um pouquinho mais graves, a necessidade de conversão, a necessidade de arrependimento, a necessidade da reconciliação, que é a confissão com o Padre. E aí sim, a partir dali você retorna ao seu estado de graça absoluta, que é o dia do batismo. Mas a nossa responsabilidade está sempre ali. Nós precisamos tomar cuidado com ela. Assim, a rejeição ao amor divino, que é um fato que já viemos falando no domingo, falamos ontem e hoje também. Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Quem é Jesus Cristo na sua vida e na minha vida e na vida dos nossos irmãos? Tanta gente nem acredita em Cristo. Tanta gente nem ouve falar de Cristo.
Mas é difícil. Porque quando nós somos cristãos e nós não damos um testemunho, quem vai ouvir sobre Cristo? Ninguém ouve sobre Cristo. As pessoas têm medo, têm vergonha de falar que são cristãs católicas, com medo do que o mundo pode fazer com elas. Mas no Evangelho de ontem, Jesus já deixou claro: quem dá testemunho de mim, o Pai o reconhecerá, ou o Pai o conhecerá, porque é por intermédio de Cristo que nós chegamos até o alto dos céus. Então essa passagem de hoje, ela nos leva a uma transformação que é através das advertências de Cristo, através desse julgamento, da misericórdia, da revelação do Senhor nas nossas vidas perante as nossas iniquidades, perante as nossas conversões, que sempre vai nos direcionando para chegarmos cada vez mais perto dele. E essa passagem ela revela para nós, ela reflete que a fé em Deus, na misericórdia de Deus, existe um equilíbrio entre o amor e a justiça, onde cada um é chamado a reconhecer a graça oferecida e recebida. Cada um de nós é chamado a perdoar e ser perdoado na mesma medida. A balança ela vai ter que estar sempre equalizada e equilibrada. E essa misericórdia ela nos convida a uma relação mais profunda com Deus, mais fundamentada na conversão e no compromisso vivo, segundo a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça entre nós e as nossas famílias. Amém. Tenham todos um abençoado dia, que Deus os abençoe.